Violência no trânsito. Em menos de uma semana, pelo menos 10 pessoas foram atropeladas em 3 casos diferentes, enquanto esperavam por transporte em paradas de ônibus. O número não pode ser tratado ou interpretado como uma mera coincidência. É mais do que isso, é retrato da imprudência. A média de atropelamentos no DF supera a registrada em todo o mundo. É o que você confere na reportagem de Camila Lopes. Quantas vezes já se ouviu? O maior tem que proteger o menor no trânsito. Mas quando o pedestre resolve se aventurar em meio aos carros, a responsabilidade do motorista aumenta. Mas quem escolhe a pista como caminho sabe que não está fazendo certo. Um pouco de imprudência nossa também. E quem resolve gastar um pouquinho mais do tempo atravessando pelas passagens subterrâneas até acha que não está tão seguro assim. Mas entre a vulnerabilidade da pista ou na passarela, escolhe a segunda. É perigoso também, mas eu prefiro passar por baixo, pelas vias subterrâneas. E pelo jeito, o pedestre deve sim lançar mão de todos os artifícios para garantir mais segurança no trânsito. De acordo com o especialista, as pessoas que não estão em carros ou em motos são as que mais sofrem acidentes no trânsito. Só para se ter uma ideia, a média de atropelamentos no Distrito Federal supera a registrada em todo o mundo. A média mundial é em torno de 22% dos mortos no trânsito são pedestres. Brasília, só nesses primeiros 7 meses do ano 2016, 33%, um terço das mortes no trânsito foram de pedestres. A situação está tão complicada que nem precisa atravessar a rua para colocar a vida em risco. Nas últimas semanas, casos de atropelamentos em calçadas chamaram a atenção. Em um deles, a motorista, depois de ser fechada por uma van pirata, perdeu o controle do carro, subiu a calçada e atingiu 7 pessoas que estavam na parada de ônibus. Já em outro caso, uma mulher que estava embriagada e dirigia em alta velocidade matou Marilene Carvalho, que estava com a filha em um ponto de ônibus em Sobradinho 2. A bebida no trânsito tem sido uma das causas de atropelamento. Segundo o Departamento de Trânsito do DF, por dia, de 35 a 40 pessoas são autuadas na capital por dirigirem alcoolizadas. Mas não são só os motoristas que estão sob o efeito do álcool os culpados pelos acidentes. Os pedestres que ingerem bebida alcoólica também interferem no trânsito. As campanhas têm mudado não só para o motorista, mas também para o pedestre, para o ciclista, o motociclista, mostrando a importância, se estiver alcoolizado, afastar das vias. Então é uma grande preocupação hoje, não só o motorista, que passa por uma formação e sabe que não pode dirigir, mas também a preocupação com o pedestre alcoolizado, o ciclista, o motociclista. Uma prova de que nunca a combinação álcool e trânsito dá certo. E novas regras para a apresentação de atestados de comparecimento para servidores do governo do Distrito Federal. A partir de agora, os trabalhadores só vão poder apresentar 12 atestados ao longo do ano. O GDF tenta combater fraudes e minimizar a falta de profissionais na rede pública. O texto foi publicado no Diário Oficial e já está valendo. E deixa claro que em um período de 1 ano serão aceitos até 12 atestados médicos de comparecimento. São aqueles que abonam a falta de um turno de trabalho. Ainda segundo o decreto assinado pelo governador Rodrigo Hollenberg, quem precisar de acompanhamento terapêutico, um psicólogo ou fonoaudiólogo, por exemplo, deve negociar o pedido com o chefe direto do setor. Neste caso, ele é quem decide se libera ou não a licença. Também foi publicado que os atestados que dão direito à licença de até 3 dias homologados na divisão de saúde poderão passar por auditoria. Vale a pena destacar que o atestado de comparecimento é aquele que a pessoa vai a uma consulta ou acompanha um parente em um hospital ou clínica. Essas mudanças, segundo a Secretaria de Planejamento, é para organizar o controle de atestados e evitar fraudes. Ainda segundo o órgão, por mês, 13 mil funcionários, cerca de 11% de servidores, apresentam atestados de afastamento por mais de um dia. É uma iniciativa do governo para tentar reduzir a falta ao trabalho e a não prestação de serviço. Exatamente. O caso é muito grave, assim, as folgas são de um número impressionante. O governo, de fato, tinha que tomar uma medida. Nós entrevistamos na Rádio Band News FM, dias atrás, o secretário de Educação, por exemplo, e ele confirmou que cerca de 20% dos professores de escolas públicas aqui no DF estão permanentemente
de licença médica. 20%. É impressionante o número, né? Que doença é essa misteriosa? Aliás, atestados que se multiplicam em todo o serviço público quando se aproximam feriados prolongados, aqueles feriadões, datas imprensadas ou datas comemorativas. Semana Santa, por exemplo, todo mundo adoece de repente, não é? Precisava ser feito alguma coisa. Agora é a própria piada pronta, né? A rapaziada não vai ao trabalho alegando doença e o nome do papel, do documento é atestado de comparecimento. Isso é debochar do contribuinte. E deveria ser só um evento para anúncio de melhorias na saúde pública. Acabou virando uma longa explicação sobre a reforma trabalhista. O presidente Michel Temer trouxe à tona, de novo, a polêmica das 12 horas de trabalho. Dessa vez, para dizer que precisa fazer sacrifícios na economia, mas que não pretende tirar direitos de ninguém. Quem tem todas as informações é a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Esse é um tema espinhoso, né, Renata? Bastante, né? A gente sempre fala que quando se fala em reforma trabalhista, enfim, modernizar a CLT, sempre tem muitas reações. O presidente, inclusive, elevou um pouco o tom hoje, viu, Rodrigo? Disse que considera uma estupidez quem propaga a ideia de que o governo vai cortar direitos. Falou, sim, que vai ser preciso fazer sacrifícios, né, para a retomada da economia, mas que esses sacrifícios não incluem o corte de direitos especificamente dos trabalhadores. Reclamou dos boatos e mentiras propagadas, difamadas aí nas redes sociais, que, segundo ele, atrapalham o andamento do governo. Falou sobre essa questão das 12 horas, disse que isso não vai constar na proposta. A gente lembra aqui um pouco, né, que o ministro do Trabalho havia dito que essa proposta que vai ser enviada ao Congresso Nacional, o governo estava estudando a possibilidade de ampliar essa carga horária para 12 horas, e aí ele lembrou que existem algumas categorias que já fazem isso, trabalham por escala, né, trabalhadores na área de saúde, enfermeiros, vigilantes, trabalham 12 horas e folgam 36. Então, a ideia seria regulamentar, sendo que a atual legislação trabalhista só permite trabalhar 10 horas por dia, sendo 8 horas mais 2 horas extras. Mas aí ele disse que foi, na verdade, um mal-entendido e que isso não vai constar nessa reforma trabalhista, não. Tudo isso foi no evento que ele participou agora há pouco no Palácio do Planalto. Nós temos aí imagens de uma solenidade. Na verdade, foi uma solenidade para falar sobre mais recursos para a saúde. Então, ele anunciou que vai destinar R$1 bilhão para UPAs, remédios e vacinas contra a meningite e que esse dinheiro vem da economia com cargos comissionados e gastos com aluguel. O presidente também deu posse à nova advogada-geral da União, a Grace Maria Mendonça. Rodrigo. Obrigado, Renata. Acompanhando aí a agenda do presidente Michel Temer, esse é o desafio. Reforma trabalhista, antes previdenciária e depois trabalhista. Exatamente. Olha, são todas fofocas, fofocas, aliás, que se destinam mais a desestabilizar o governo do que propriamente de informar de forma adequada a população. A fofoca é tão grande, minha gente, que chegou-se a especular na semana passada, depois da demissão do ex-advogado-geral da União, que seria nomeada para o cargo a ex-ministra do Supremo, Ellen Grace. Essa notícia chegou a ser veiculada. Só que a Grace era outra, a doutora Grace Maria, que era secretária de Contencioso da Advocacia Geral da União desde 2013, funcionária de carreira brilhante, muito admirada pelos colegas, que assume, a partir de hoje, o cargo de nível de ministro de Advogada-Geral da União. E a seguir, a vocação de Brasília para o turismo. Volta a ser tema do Minha Brasília, com Daniel Zucco. Band Cidade volta já.